amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Ferreira, sou criador de aves e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês por que algumas matrizes do meu plantel morreram recentemente. Eu compartilhei essa história lá no Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir, @plantelamigos-de-penas, e aí você vai ficar sabendo mais do dia a dia da criação. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha aqui no YouTube sabe que recentemente as aves vieram para o sítio. Então, essas aves aqui, que são as aves originais do plantel Amigo de Penas, estão aqui há mais ou menos 5 meses, tá? Nesse local que é um viveiro aberto, tá bom? Então, é um viveiro dentro de um viveiro, mas é aberto ao tempo, à temperatura. E aquelas aves ali atrás, elas também chegaram no sítio há 5 meses, mas elas ficaram 4 meses lá nos quartos, lá de cima, junto com os ringnecs. É outro plantel, eu não queria misturar de cara, então eu levei as aves tipo para um isolamento e elas ficaram lá até eu conseguir organizar. Temporada de reprodução chegando, então eu comecei a selecionar os casais e botar em gaiola de reprodução. A maioria das aves que estão aqui estavam lá no quartinho, tá? Tem essa aqui e mais umas 3 que eu aproveitei do plantel antigo, mas a maioria estava lá no quartinho. E aí eu trouxe as aves aqui para baixo, depois de mais ou menos uns 4 meses aqui no sítio, e 2 semanas depois algumas aves começaram a morrer. Primeiro foi uma, no dia seguinte outra, 2 dias depois outra. Agora começa um trabalho de detetive. O que essas aves têm de diferente de todas as outras para estarem morrendo só essas? Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Escreve para mim aqui embaixo e vamos ver se no final você acertou. Se você acha que foi predador, essa é uma das coisas que as pessoas mais me falaram lá no Instagram. Eu pensei sobre isso também, mas nenhuma das aves tinha ferimento, nenhuma das aves tinha sinal de pânico, de assustado, de nada. E que predador que vem, entra no viveiro, mata a ave e vai embora. Não come nenhum pedaço, não machuca. Então, predador era pouco provável. Pode ter sido alguma doença? Pode, mas não uma doença pré-existente. Porque eu fiz o exame de saúde nessas aves assim que elas chegaram no sítio. Então, o exame delas está limpo. A não ser que elas tenham pego uma doença aqui no sítio. Mas por que essas pegaram doença e essas não pegaram doença? Aí é que está a questão. Pode ser também que seja intoxicação alimentar. Eu já encontrei em saco de mix de semente fechado um bolo de semente mofada. Então, às vezes, na quantidade de comida que a gente distribui para as aves, pode ir um pouquinho ou outro estragado, não sei. Alguma coisa pode ter acontecido que eu posso não ter visto, né? Mas, coincidentemente, só as aves da parede, todas as aves do plantel comem a mesma ração. Só essas daqui comeram ração estragada? Tá estranho. Uma coisa que eu acho que pode ter acontecido foi a diferença de temperatura. Então elas saíram de dentro de um quartinho, vieram para uma área externa. Aqui pega mais vento, aqui é um pouco mais fresco. Talvez, já nessa mudança, a imunidade já baixou com um pouco do estresse e o vento veio para piorar. Mas as aves que morreram não foram as aves da ponta. Foram espalhadas, aves para lá, naquela ponta de lá. Mas por via das dúvidas, já que eu acho que talvez elas peguem muito vento aqui, eu nunca vi, mas pode ser que peguem de madrugada, eu coloquei uma lona para impedir delas pegarem esse vento lateral, tá? Ó, naquele pedaço lá tá aberto, mas aqui na direção das gaiolas tá fechado com lona. Então, pelo menos esse problema, se não era o problema que estava causando as mortes, pelo menos esse problema já está um pouco mais solucionado. Mas, repito, por que essas aves também pegam vento e não ficaram doentes? Como não sou eu que faço o manejo diário de limpeza, de troca de comida, de troca de água, eu decidi observar como que o funcionário estava fazendo, para ver se eu identificava algum problema, algum erro de manejo que pudesse justificar a morte dessas aves. E infelizmente, ou felizmente, eu achei. A limpeza da bandeja e das gaiolas estava ok, como eu tinha orientado. A troca de ração também, armazenamento da ração também. Mas quando eu vi ele abastecendo os potes de água, eu identifiquei uma falha grave e eu imagino que isso tenha causado o problema da morte dessas aves.
A orientação minha para ele foi: retira os potes de água, leva até a bica, lava todos os potes, enche de água de novo e traz de volta. Só que não tem bica dentro do viveiro, a bica fica distante. Então ele começou a perder muito tempo para levar 16 potes de água, lavar, trazer de volta eles cheios. E aí ele teve uma ideia, que foi encher um balde de água, trazer o balde de água até o viveiro e aí abastecer os potes. Só que olha como ele enchia o balde. Ele simplesmente pegava essa mangueira que fica jogada no chão do sítio, onde passam galinhas, animais selvagens, outras aves, e ele colocava essa mangueira dentro do balde, enchia o balde e aí ele pegava todos os potes de água, afundava no balde para encher de água. Eu não sei as galinhas caipiras da sua região, mas as galinhas caipiras aqui da minha região não costumam ter um acompanhamento veterinário, não costumam ser vacinadas, não costumam fazer um preventivo, né? Então, é normal elas carregarem protozoários, bactérias e espalharem isso por todo o terreno. Já faz parte da vida delas, isso nem afeta mais elas. Mas outras aves que vieram de outro ambiente, que são sensíveis a esses micro-organismos, elas podem se contaminar e até morrer com isso. E foi exatamente isso que eu acho que aconteceu. Mas Felipe, por que as aves do viveiro grande não se contaminaram também com essa água? Porque naquela época elas não estavam com bebedouro, elas estavam com banheira. E a banheira, como eram só 4, ele levava a banheira na bica, lavava como eu tinha orientado e já trazia a banheira cheia, fazia diferente. Então essas aves não eram contaminadas pela água suja do balde. Por sorte eu identifiquei rápido, a gente agiu rápido, já entrou ali com um protetor para a imunidade das aves, já conversei com o veterinário. E nenhuma ave mais morreu depois disso, já tem aí 2 semanas que a última ave morreu, então eu acho que o problema está solucionado, assim eu espero. Se você já passou por isso na sua criação, comenta aqui embaixo para eu saber, é uma sensação muito ruim. Ou até mesmo se você acha que foi algum outro problema, um problema de manejo, alguma outra coisa, comenta aqui embaixo também, para a gente pensar na possibilidade. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.